Fala comigo, meus amigos! E aí, quem tá ansioso para mais um podcast do Fala Coutinho? E, gente, hoje eu trouxe um convidado que não é um convidado, é um maestro. Não era até ele para estar fazendo essa apresentação para vocês, eu vou até passar a bola, meu amigo. Seja muito bem-vindo, Tuco. Fala, é um global. Fala, pessoal, tudo bem? Obrigado tá aqui, ó. Fala Coutinho aí pra você. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da minha história. Eu tenho trabalhado desde sempre não, a gente fala de empreendedorismo aqui, né? Ajudar os empreendedores. A gente sabe, empreendedores, principalmente durante a pandemia, que aconteceu, muitos deles mudaram de profissão. E o meu caso também não foi diferente. E a ideia então é contar um pouquinho dessa história, como que eu saí baiano lá da Bahia, vindo buscar uma vida melhor em São Paulo. Então, ou seja, eu sou daquela leva de pessoas que vinha buscar uma vida melhor. Como que isso se destrinchou, como que a pandemia mudou a minha história, me levou a escrever livros, coisa que eu nunca pensei, saindo do interior lá da Bahia. E como que tudo isso vem acontecendo hoje agora nos palcos do Brasil, como palestrante e também mestre de cerimônias. Tucão, uma curiosidade, cara, antes de eu startar algumas perguntas aqui. Por que Tuco, cara? Só porque você parece com o Tuco da Grande Família? Porque Totalmente. essa é a semelhança, não? Exato. Desde a Grande Família, o pessoal começou a me chamar de Tuco, ou seja, não foi iniciativa minha. Tuco, Tuco, Tuco. E isso pegou tanto que eu já fui trabalhar em empresa que as pessoas não sabiam nem meu nome. Então eu mandava e-mail, ninguém respondia. Eu ficava bravo, não sabia por quê. Por quê? Porque meu e-mail estava com meu nome. Que nome que é esse, Tuco? Rodilson. Nome de baiano, uma mistura, eba lá, que nem meus pais sabem explicar de onde veio esse nome. E aí eu mandava e-mail para as pessoas, Rodilson. Ninguém me respondia. Quando eu fui questionar o que tinha acontecido, as pessoas, mas você que é Rodilson? Entendi. Aí eu tive que mudar meu nome, meu e-mail para Tuco. Ou seja, eu já usava no meu pessoal, né? As pessoas já me chamavam pelo apelido. Virou um nome artístico. Comecei a usar na empresa também para facilitar essa identificação. E a partir dali eu mudei tudo. Mudei Instagram, mudei LinkedIn, mudei todas as minhas redes sociais. E aí ficou Tuco pra tudo. Trouxe a identidade Tuco. Tuco pra Mas seu nome mesmo é Rodilson. 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 Nome de baiano. E às vezes a pessoa até pergunta, mas você não sofreu bullying na Bahia? Eu falo, não, porque meu nome era o mais normal possível na Bahia. Tinha muitos piores. Meu amigo, você sabe que o nosso podcast aqui ele é voltado para empreendedores, para gestores, qualquer pessoa que queira dar um up na sua carreira profissional. E te conhecendo, cara, a gente conheceu você como em cima de um palco e tal. Uhum. Cara, você me chamou a atenção pela forma como você conduz, dá todo o direcionamento ali, apresentando os convidados, apresentando os palestrantes, fazendo toda essa cerimônia, né, de uma forma, fazendo um show. Vamos Isso. falar assim, fazendo um show. Eu gostaria de entender, cara, um pouquinho da tua história, trazer dicas valiosas para quem tá querendo subir num palco, para quem tá querendo se posicionar de uma forma melhor, para a importância dessa conexão que eu vejo que você fala muito sobre conexão, network. Conta um pouquinho para nós aí da tua carreira, como é que você iniciou? Então, eu cheguei em São Paulo 1º de maio de 94. Fez 30 anos agora recentemente. O pessoal comemorou 30 anos da morte do Ayrton Senna. E eu cheguei no mesmo dia. Então chegou como, Tuco? Minha mãe. Lá atrás, eu sou o caçula de 4 irmãos. Tinha uma irmã tetraplégica, ela tinha paralisia infantil, ou seja, naquela época, lá atrás, era sentença de morte praticamente, a pessoa não vivia muito tempo. Minha irmã faleceu na Bahia, sobrou 3 irmãos. Minha mãe, acho que no desespero de não querer o mesmo para os outros filhos, pegou os filhos, veio para São Paulo, sem avisar meu pai que estava aqui trabalhando, ou seja, eu até falo, minha mãe foi a heroína que nos presenteou com a oportunidade de estar aqui em São Paulo buscando uma vida melhor. Pegou os 3 filhos, ônibus Gontijo, amarelo, aquele lá difícil. Parece que a Bahia era bem mais longe naquela época, demorava 3 dias para chegar aqui. E aí a gente chegou aqui, bateu na porta do meu pai ficou surpreso, mas não tinha o que fazer. Nem dinheiro para voltar a gente tinha. Mas aí eu falo que foi aí quando minha vida começou. Porque apesar de eu nunca ter passado necessidades na Bahia, a gente tinha nossas restrições, né? Que eu até brinco. Tu, qual é seu primeiro sonho? Meu sonho era não precisar dividir um ovo em 3 pessoas. Então, assim, tinha o que comer? Tinha, mas tinha nossas restrições. Chegando em São Paulo, 1º de maio de 94, né, eu comecei a trabalhar como empacotador, ali na Santa Luzia, ali na Alameda Lorena, no Jardim, já comecei ganhando bastante caixinha, ou seja, coisa que era fora da minha realidade. Já enxergou uma oportunidade ali. Comprei meu primeiro cachorro-quente, nunca tinha comido cachorro-quente na Bahia, maior alegria, né, você coloca lá cachorro-quente e tal, e aí as coisas foram acontecendo, né, eu sempre me esforcei para trabalhar bastante, na Bahia não era diferente. Eu até brinco, eu não era o pai do Cris, mas eu tinha 3 empregos. Meu marido tem 3 empregos. Eu falei, pois é, lá eu era engraxate.
eu era guarda-mirim na cidade, eu também vendia geladinho e picolé na rua. Então a gente sempre fazia nossos esforços, mesmo irmãos pequenos, para poder garantir ali ajuda para minha mãe, que ficava muitas vezes sozinha, porque meu pai vinha Você é o trabalhar em mais São velho Paulo. dos Eu seus sou o irmãos? caçula, na Você é o verdade. caçula dos Tenho uma seus irmã irmãos. mais velha, tenho um outro irmão que é um ano mais velho, e a gente tem toda essa história da gente sempre tentar dar o nosso melhor, apesar das restrições, para ajudar minha mãe. E aí chegamos aqui em São Paulo, nossa vida foi mudando. Trabalhei de empacotador, morava lá no Jardim Jaqueline, ali atrás do Shopping Raposo, ali em São Paulo, no Butantã, que é uma favela. Mas as oportunidades aqui foram diferentes. Não à toa lá atrás, os nordestinos vinham buscar uma vida melhor aqui. Então a gente começou nessa jornada, por causa da minha mãe, que foi heroína nossa, nos presenteou com essa oportunidade. Fui trabalhar em metalúrgica, fui fazer logística, trabalhei 15 anos nesse setor. Meu último emprego foi na Deloitte, né, uma Big Four, né, que eu era gerente de projetos. Durante a pandemia, as coisas foram mudando, né? Todo mundo foi para o Então, a tua, online, tua carreira, tua básica de carreira foi dentro de um chão de supply chain, fábrica, logística, então. chão de fábrica. Trabalhei 8 anos nesse chão de fábrica, mas é assim, Conhece os processos. aquela fábrica que você via, aquelas prensas, solda, pintura, usinagem, etc. E não é essas fábricas que tem hoje, que você tem sensor para tudo. Hoje você tem sensor até no elevador, é comum, né? Sim, sim. Antigamente, não. Se você não ficasse esperto ali, eu vi muita gente perdendo dedo, Perdendo o braço. perdendo braço e tal, acidentes. E aí eu fiquei pouco tempo nessa fábrica, no sentido de ficar no operacional. Eu fiquei lá 8 anos, mas eu fiquei no operacional pouco tempo. Por quê? Eu já sabia Excel, aí eu até brinco com meu pai, né? Obrigado, pai. Graças aí ao Deus do Excel, eu consegui ser bem sucedido lá, porque eu já cheguei fazendo gráfico, indicadores, fazendo algumas coisas. E naquela época, lá 90, 96, 97, pô, isso não era algo tão Comum, né? comum que todo mundo Quanto é hoje. sabia. Hoje, Sim. igual hoje, todo mundo sabe. Não, lá eu já fazia gráfico. Hoje você tem um Power BI que você aperta um botão. Lá a gente tinha que fazer Power BI no VBA, no Excel, entende? Então, assim, aí eu consegui sair da área operacional. Entrou um novo supervisor que começou a me incentivar. Toco, faz faculdade. Você tem potencial. Começou, né? Eu falava, pô, faculdade nunca foi uma palavra nem usada na minha casa. Né? Então vem daquele. Mas aí, nesse incentivo, eu comecei a fazer faculdade de logística, comecei a falar para todo mundo, tô fazendo logística, todo lugar que eu ia lá na empresa, ia para a área de logística falar, Era o pessoal, orgulho da tô mãe, fazendo pra falar pra mãe logística, que tava orgulho da estudando. mãe, né, fazendo faculdade, até que apareceu a oportunidade no setor, porque eu ficava ali o tempo todo, né, falando, tô fazendo logística, comecei a fazer logística, e aí fiz MBA, depois fiz pós-graduação, aprendi inglês, espanhol, ou seja, a vida começou a mudar dentro do esforço, mas isso foi uma sementinha que aquele novo supervisor plantou em mim. Por isso que eu falo da importância de você conhecer pessoas e como pessoas potencializam vidas. O que te motivou, meu amigo? O que te motivou, cara? Não, assim, Sair a motivação... Você saiu da Bahia, veio para Uhum. São Paulo. São Paulo você passou por toda essa carreira, que eu acho que a maioria da jornada do brasileiro é começar de baixo mesmo Sim. e no sofrimento, né? Talvez contigo não foi diferente. E hoje, do jeito que você tá, mudando, trocou um pouco a rota, mas, cara, você tem uma bagagem gigantesca. O que foi, assim, o start disso? Então, a gente, principalmente no início, eu acho que a gente tinha pouca ambição, não era tão grande, porque a nossa realidade era outra. Não Então, enxergava quando as ele coisas. veio falar para mim fazer faculdade, eu nunca nem tinha pensado nisso, porque faculdade não era algo que a gente falava em casa. Né? Como eu te falei, o início lá, meu sonho era o quê? Não precisar dividir um ovo em 3 pessoas. E quando eu consegui comer um cachorro quente, pô, como eu fiquei feliz. Né? Então, assim, as minhas ambições eram bem pequenininhas. E são as outras pessoas que vão colocando em você as oportunidades. Pô, eu poderia fazer isso. Eu poderia fazer isso. O cara Vai te faz mostrando faculdade. que é possível, né? Por isso a importância de outras pessoas nas nossas vidas também para potencializar aquilo que a gente consegue fazer. Então, esse novo supervisor, quando ele entrou, ele que foi me mostrando novos mundos. Ó, faz faculdade, você é um cara esperto, assim, faz assado. Então, ele começou a me direcionar. Aí eu fui para esses ambientes. Dentro desses ambientes, você automaticamente é desafiado pelas outras pessoas, né, por aquilo que elas fazem. Você começa a estudar, você começa a ver novos mundos, novas oportunidades. Você começa a se colocar naquelas posições, mesmo antes de conseguir atingir. E aí você vai galgando novos caminhos, novas oportunidades, né, colocando em prática. Mas depende também de você.
né? Então, como eu falei, eu comecei a fazer faculdade, depois eu já fiz uma pós, fiz MBA, fui fazer inglês, fui fazer espanhol. Então, assim, eu comecei a fazer várias outras coisas. E nisso dependia do quê? Você estudar à noite, você ter tempo, trabalhar de dia, Conciliar trabalho, estar conciliar casado, estudo, ter filho, conciliar né? Ficar família. longe um pouco da família, etc, etc. Sempre pensando no melhor para eles, querendo dar para ele direcionar um estilo de vida que você não teve, né? Então você começa a pensar nisso, mas eu falo, tudo começou lá atrás. Foi esse supervisor que foi colocando em mim essa semente. Dentro dessa semente, ele falou: você tem potencial, eu acreditei nesse potencial e fui atrás para poder melhorar esse Regaçou potencial. a manga também, né, meu amigo? Eu falo que as coisas não caem no colo, não. Se a gente Sim, não regaçar a manga e é for pra por cima, não isso que eu acontece. falo sempre: uma pessoa tem o poder de mudar a sua vida. E você tem o poder de mudar a vida das outras pessoas. Em ambos os casos, vale muito a pena. Então é por isso que é importante por isso que eu falo de network, relacionamentos, amizades corporativas na minha palestra, para mostrar com experiência própria como as pessoas têm um poder grande de influenciar e mudar a vida daqueles que estão dentro da sua ambiência e ao seu redor. Né? E a partir daí as coisas foram acontecendo. Eu trabalhei durante mais de 15 anos dentro da área de logística, foi a faculdade que eu escolhi naquela época. Uhum, uhum. Durante a pandemia as coisas foram mudando um pouco, todo mundo foi para o online. Né? Eu já era muito ativo na internet, porque eu já comecei podcast, site, e até trazendo um pouquinho desse contexto. 2016, eu fiz uma cirurgia. Você vê como da adversidade surgem coisas, né? Oportunidades. Fiz uma cirurgia na coluna, deu fístula, eu tive que ficar quase 3 meses de cama. Nesses 3 meses de cama, eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ficar lá deitado, esperando as coisas acontecerem? Não. Eu comecei um site, Guia Corporativo, que está no ar até hoje, guiacorporativo.com.br, e eu escrevi um livro. Como conseguir emprego em 90 dias. Eu falei: pô, eu ficava desempregado e arrumava outro. Eu teve um ano que eu estava tão desgostoso assim de trabalho, que eu passei por 4 empresas no ano. Aí eu falei: devo estar fazendo alguma coisa certa, porque eu não fico desempregado. No mesmo mês eu já arrumo. O que eu estou fazendo de diferente? E aí eu escrevi um livro falando sobre isso. As ferramentas que eu usava para conseguir emprego, e escrevi esse livro. Durante esse período que eu estava em cama. O site, Guia Corporativo. Por que guia? Porque eu pensei, como eu tive um guia lá atrás, me ajudou, me incentivou, me mostrou o caminho, Mentor? o mentor, eu quero ser o guia para outras pessoas também. Mostrar para eles, principalmente quem tem o mesmo background, o mesmo histórico que eu, né, de sofrimento, de adversidades, eu posso ajudar também sendo um guia. Eu coloquei Guia Corporativo. A evolução do site, desse conteúdo, Guia Cast, que é um podcast que eu tenho aí há 6, 7 anos. Né? Então, assim, uma coisa foi levando a outra. A gratidão que eu tive para aquela pessoa que me ajudou também a criar essas novas oportunidades em relação ao conteúdo. Eu comecei a me posicionar também como alguém que tem site, que tem podcast, comunicação, etc. E aí essa área de comunicação foi entrando nesse meio. Por isso que durante a pandemia, quando tudo fechou, algumas empresas entraram em contato comigo, principalmente de eventos, para poder ir para o online, porque eu já me posicionava, já fazia live, Você fazia sempre foi webinar. comunicativo, assim, simpático, desinibido, desenrolado, sempre gostava de falar, sempre foi comercial Eu ou sempre falei, onde que mas destravou? não desse jeito, né? Porque aquilo que eu te falei no Tá. começo, quanto mais você faz, melhor você fica. Então, quanto mais você fala, se coloca, se traz desafios para você, melhor. Quando eu comecei meu podcast, eu te falei, era um monólogo, era eu falando para uma câmera. É difícil você falando sozinho sobre um Sim, assunto sim, que, por sim. mais que você domine, às vezes não é um assunto que você consiga trazer aquela emoção e empolgação, porque às vezes é um assunto técnico. E quando eu comecei, era um assunto técnico. O que mudou? Eu não parei. Então, qual que é a diferença de quem começou o podcast lá atrás comigo para mim? A diferença é que eu não parei e eles pararam. Então, e você vai melhorando, você vai continuando. E a partir daí, na pandemia, eu comecei a fazer muitos eventos online, apresentando eventos, produzindo eventos, convidando palestrantes. Teve ano que a gente fez, 2021, se eu não me engano, ou 20, não lembro, nós fizemos 12 eventos, praticamente um por mês, de forma online, que foi o boom dos eventos online, em que toda empresa, como não Achou? poderia, É que teve, na pandemia foi complicado. Em foi. 2016 eu abri empresa, cara. Primeira empresa que você falou que passou por uma cirurgia, eu abri a minha primeira empresa em Uhum. 2016, que foi a Coaching Engenharia. Na pandemia, eu falo que algumas pessoas choraram e a outras aproveitaram para vender lenço.
E eu fui uma delas que vende Sim. lenço, porque uma das minhas empresas tiveram mais faturamento no ano de pandemia do que nos demais, Sim. né? E eu vejo que foi uma oportunidade, né, de novo posicionamento. Eu acho que tem muito isso, né? Eu acho que o brasileiro se adapta muito E tá fácil. cheio de empreendedor com história de antes e depois de pandemia. Sim, sim. E meu caso não foi Quebrou muita diferente. gente, mas gerou muito negócio para muita gente também, Eu, né? eu, dentro da minha área de atuação, logística, eu comecei a atuar na consultoria e foi abrindo outras frentes, né, dentro desse contexto de comunicação. Então eu comecei a fazer esse trabalho de eventos, eu mesmo apresentava o evento, né, então essa parte, havia necessidade de uma preparação, de você falar, não ser aquele cara da comunicação que fala às vezes mais devagar, mais comedido, que às vezes vai ficando chato. Não, você precisa ser a cara da empolgação, trazer conteúdo, falar mais rápido, Entusiasmo, né? entusiasmo, falar sobre aquele assunto. Estamos aqui no Fala Coutinho, super bate-papo que vai trazer para você empreendedores, insights para você ser o melhor empreendedor. A E energia etc, contagia. etc. É isso. É. Então você vai aprendendo a fazer esse tipo de trabalho. E aí depois da pandemia eu continuei, aí eu fiz um treinamento para fazer palestras, né? E depois eu comecei a atuar como mestre de cerimônias. E aí eu já fazia entrevistas em eventos, gerando conteúdo, entrevistando palestrantes, participantes, patrocinadores. E eu comecei a fazer podcast para outras empresas, não só o meu. Ou seja, eu comecei a utilizar essa parte de comunicação atrelada ao conhecimento, e isso me proporcionou seguir um outro rumo nesse contexto. Ah, mas é a logística, é o tempo que você dedicou. Eu continuo em consultoria. Vira e mexe aparece uma consultoria aqui, melhoria de processo aqui, Isso para dentro análise da de indústria, malha, dentro né? da indústria normal, né? Mas aí isso daí ficou mais num Secundário. contexto secundário, e é Uhum. importante você diversificar também aquilo que você faz, né? Você ter outras opções. E foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de comunicação, que foi abrindo outras portas, oportunidades, participando de eventos. De que forma, Tuca? O que você fez de diferente? Eu comecei a usar o próprio podcast, como eu te falei, para atrair pessoas, ter acesso a pessoas que talvez de uma outra forma eu não teria, associar minha imagem a eles, ganhar mais autoridade. Ou a entrevista eu comecei a oferecer, por isso que eu faço. O podcast é atração, a entrevista é doação. Então eu me oferecia para estar em eventos, fazendo esse trabalho de graça, só pelo network, né? Network é tudo, né? Exatamente. Então eu tinha também acessos a outros eventos, a outras pessoas que talvez eu não teria de uma outra forma. Por exemplo, eu fui num evento em Alphaville, o Poder da Família. Tive acesso à área VIP. Eu já falava, nossa, acesso à área VIP, você já fica todo feliz. Aí eu entrevisto lá, pastor Cláudio Duarte. Entrevisto aquele Cacá Diniz, Carlos Luiza, de um monte de gente conhecida. Expo Empreendedor ano passado, Ricardo Eletro, que é o Ricardo Nunes, o Renner e várias outras pessoas conhecidas. Eu comecei a estar em ambientes, novamente que eu te falei, aquele poder da ambiência. Estar em E o ambientes que talvez eu ambiente, não teria o acesso. ambiente molda as pessoas também, né? Total. Eu falo que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, cara, se a gente quer ter uma boa referência, quer aprender a jogar o jogo dos grandes, tem que estar junto com os grandes, cara. Como é que você não vai estar? Como é que você vai jogar se você não sabe a regra do Aí jogo, você né? vai pensar, pô, mas só pode estar junto com os grandes quem já é grande? Não, eu comecei lá me oferecendo, servindo, Sim, né? sim. Me fazendo presente. Todos esses eventos, muitos desses eventos é o quê? Mentoria. Você aprende junto, servindo. Né? Você tá ali do lado de Alphaville. Todo dia tem evento em Alphaville ali lá na plataforma do Pablo. O que te pede de dar um jeito de estar lá? Né? De servir, de se colocar nesse ambiente, entender o que essas pessoas estão fazendo. É o modelo que o pessoal chama no mercado do quê? Benchmarking. É você ver o que seu concorrente ou que as pessoas que têm o mesmo Estão te nicho que vocês entregando. estão fazendo estão integrando Hum. para você fazer igual ou melhor, né? Hoje, as pessoas modelam um ao outro, né? Copiam, né? Não tem essa, vou criar algo novo. Pô, às vezes acontece, mas eu sempre falo que a gente acaba modelando as pessoas que a gente tem como referência. É a melhor ferramenta. Você vê o que o outro está fazendo e você identificar um jeito de fazer com menor custo e melhor. Aí você ganha mercado. Então o segredo para o empreendedor é essa. E se colocar em ambientes em que, primeiro, as pessoas te desafiam. E segundo, você tem essas oportunidades de poder aprender com essas outras pessoas que às vezes estão num nível, nessa escada de crescimento maior que o seu, é a melhor maneira, mas não esquecendo que você também, às vezes, muitas vezes, pode estar num nível acima de uma outra pessoa. Então é você também servir aquela pessoa
nesse contexto de ajudar ela a crescer. A vida é uma troca, né, cara? Exato. A gente aprende, É- a gente contribui, a gente ensina e assim. É por isso que eu falo sempre uma frase, ó. Quanto mais você ajuda as outras pessoas a realizar os sonhos delas, mais próximo você vai estar de realizar seus próprios sonhos. Você sabe que você falando essa frase, eu trouxe para mim agora com o objetivo do nosso podcast, né? Quando a gente decidiu, a gente tá novo, né? Primeira temporada, a gente também tá aprendendo, fazendo vários testes para ver se rola, não rola. E eu tô gostando muito do resultado. Porque sabe o que é o mais prazeroso? Pessoas vindo mandar mensagem para mim no particular, agradecendo pelo conteúdo. E tá muito, tá muito caminhado com o que a gente queria quando a gente abriu, sabe? Quando eu pensei, falei, não, vamos abrir o Fala Coutinho, por quê? Porque eu comecei muito cedo. Então a gente sofremos muito, acho que assim como você, eu também sofri na minha vida Uhum. empreendedora. Falei, o que que eu posso trazer de conteúdo? Que aí vem aquele guia, o servir, o entregar. O que que eu posso trazer para essa galera que está empreendendo, como mentoria, como guia, para que eles não passem? Então hoje o Tuco está aqui dando os seus insights valiosos aí de comunicação, de network, de ferramentas, que eu tenho certeza que vai agregar muito a vida de quem está nos assistindo, nos ouvindo. Mas eu trouxe outros também que falou de tributário, Uhum. de jurídico, de posicionamento de imagem, de marca, e isso tudo eu acredito que é servir. É o que eu estou fazendo hoje na minha, sabe, na minha carreira como profissional. Cada vez construir mais relacionamentos e ter oportunidades para você crescer pessoal e profissionalmente. Tucão, você fala, cara, de 10 mandamentos da amizade corporativa, Uhum. né? Acho que tem muita até sinergia com esse hábito do livro que você escreveu. Talvez tenha bem a conexão, né? Fala, dá um mandamento aí, o que rege isso aí? Quais são os Então, mandamentos, com um base em bom, quê? um bom mandamento, que a gente falou até um pouco no começo, que eu falei, que é a parte de ambiência, né? Que é a parte de você realmente conhecer pessoas e estar em ambientes que podem mudar. Por exemplo, ó, tem uma estatística que eu trago na palestra que 99% do seu sucesso depende de uma única coisa. Alguém sabe o que é? Tal, e aí você gera essa necessidade e você fala Do o ambiente. grupo de referência que você pertence, ambiência. Por quê? Harvard ela fez um estudo para identificar por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Eles estudaram isso durante muito tempo, até que no final eles identificaram que é o grupo de referência que você pertence que faz a diferença. Por quê? Você está num grupo que você começa a absorver tudo que eles fazem como esponja. Ideias, Ideias, mentalidade, mentalidades, como que eles fazem negócio, maneira de falar, maneira de vestir, tudo você começa a mudar e você começa a frequência, refletir energia. isso no seu ambiente profissional. Então você começa a colocar em prática a maneira de fazer negócios. E sem falar que eles também se ajudam. Não Sim. à toa a gente vê lá Marçal fazendo evento com Paulo Vieira. Paulo Vieira fazendo evento, né, com Piero Tavolazzi. Piero Tavolazzi Marcos fazendo evento com Marques. Marcos Marques. Então, assim, esses caras, eles Tá não tudo são conectado, concorrentes. A sim, gente sim. às vezes acha que esses caras são inimigos. Não, gente, eles estão na mesma ambiência, mesma frequência, mesmo círculo. Não à toa, eles e as esposas estão almoçando junto na casa de alguém. Isso é ambiência. E isso faz muita diferença dentro desse contexto de você construir relacionamentos profissionais e estar apto para se tornar um Ô, superconector. ô Tuco, e pra quem quer entrar, cara, nessas ambiências? Dá uma dica aí pra quem quer entrar nesse novo contexto. Ah, cara, porque tem muito aquilo. Eu sou do interior, tenho ali meu ciclo de amizade. Como é que eu furo essa bolha, irmão? É que tem muita gente que ela mesma se impõe essas limitações. Então eu falo, para você se tornar um superconector, a primeira coisa que precisa mudar Mentalidade. é a mentalidade. Não à toa, segredos da mente milionária é o quê? Mentalidade. Pai rico, pai pobre é o quê? Mentalidade. Mentalidade. Network, frequência, ambiência não é diferente. Você precisa mudar a sua mentalidade. Porque a partir do momento que você muda a mentalidade, você começa a colocar em prática essas ferramentas que os networkers profissionais fazem. Então você vai no evento, eu falo na minha palestra do tripé do network, Triple A. Primeiro A, avaliação estratégica. Você vai para um evento, você precisa, primeira coisa, identificar quem vai estar lá, como você vai se aproximar, que pergunta você vai fazer para parecer mais interessante do que interesseiro. É estratégico e intencional. Segundo A, ação. Você precisa facilitar meios de comunicação, cartão, tagzinho, o que for. Mas, principalmente, anotar tudo, coletar dados. Por quê? Se eu estou conversando com você lá durante um evento, você fala, pô, Tuco, eu sou assim, eu sou de tal cidade, eu cresci de assim, eu fiz isso.
começa a notar tudo isso, quando eu for fazer um follow-up, eu falar com você novamente pós-evento, Você já eu não sabe vou, o que que o eu cara... não vou falar pra gente agendar uma reunião para eu falar da minha empresa, não. Eu vou falar, se você me falou que seu filho ganhou faixa preta de judô, é sobre isso que eu vou falar. Que sua filha faz balé, é sobre isso que eu vou falar. Que você tem uma Harley, é sobre isso que eu vou falar. Então, por isso que é importante também, nos eventos, fazer sempre essa coleta de dados, para facilitar qualquer relação posterior ao evento. E o terceiro ponto é a adaptação. É você estar num evento, você percebe que eu e você às vezes não tem sinergia para negócio. O que que eu faço como cara da conexão? Eu te apresento para uma outra pessoa que tem mais sentido e conexão com o seu modelo de negócio. Ele vai ficar grato, você vai ficar grato Todo mundo e ganha. todo mundo ganha. Então, assim, isso é estratégico, qualquer um pode fazer. E é isso que eu ensino, inclusive, na minha mentoria para network, né? Eu tenho uma mentoria que eu chamo de Tuco, inclusive, que é meu nome, transformação, unicidade, comunicação, conexão e oportunidades. É através dessa mentoria que eu transformo a pessoa num cara da conexão, que inclusive aquele que é mais tímido, ou o que seja, ele vai adquirir ferramentas necessárias para ele colocar em prática em eventos, E nos se dá bem aí negócios, e se dá no bem dentro desse relacionamento. contexto de relacionamentos Você sabe o profissionais. que eu percebo, cara? Que às vezes, até pra gente poder ter acesso a esses grandes players do mercado, a gente precisa pagar pra isso, Sim, né? E essa talvez seja até a mudança de mentalidade que as pessoas precisam também. ter, né? Pô, um curso lá custa uma imersão lá dentro do Piero da vida lá. Pô, custa 15 pau, 20 pau, né? Um final de semana. É caro, é um Sim. investimento alto, é um alto valor para ficar ali 3 Mas quantas dias. vezes você não vê, por exemplo, o próprio Nésio, que trabalha lá com Pablo? o Pablo, ele tá fazendo aquele churrasco de negócios. O que te impede de estar lá? Sim. Você tem que pagar para estar lá. Você paga o acesso, O né? networking profissional muitas vezes exige investimento. Não é custo, é Investimento. investimento. Né? Então, inclusive, se você conhece alguém que facilita esses acessos para você, melhor ainda. Né? Eu mais até falo, barato, né? é mais barato. Eu, quando eu falo sobre a minha mentoria, eu falo, pessoal, se eu tiver em algum evento que eu tenha a oportunidade de levar alguém, esse tipo de coisa, isso vai acontecer. Então, pessoas também ajudam pessoas. Então, não é só você, às vezes, investir, é você também conhecendo pessoas que vai te dar outras oportunidades. Que às vezes você conhece alguém que é o seu sócio ideal e você não sabia, né, que se torna seu sócio. Por isso que a mudança de mentalidade é essa. Não é procurar emprego, é procurar sócio. É procurar oportunidades. Tem gente que enxerga como um custo, né, cara? Tem gente que fala, não, vou fazer porque, pô, vou dividir em 12 vezes no boleto, no cartão, não sei o quê. Então, Mas, cara, pra você ter acesso, você precisa pagar, meu eu, amigo. por Tem exemplo, que hoje fazer, não. eu tô no palco lá apresentando, o que você falou. Eu fiz um treinamento para isso, eu conheci o Renner Silva, né, que é um dos grandes palestrantes que a gente tem no mercado, eu fui eleito um dos maiores palestrantes, eu fiz o treinamento dele. Pô, através desse treinamento que eu me coloquei num ambiente e que eu tive que investir, que eu aprendi a estar no palco, que eu conheci muitas pessoas que hoje a gente faz negócios juntos. Então, assim, é um investimento. Eu até brinco que essa parte que a gente fala hoje, você tem muito customer experience, né, nas empresas. Eu falo que logo mais a parte de relacionamentos, cuidar de relacionamentos e fazer networking, vai ser uma área da empresa, das empresas, para poder ela cultivar os relacionamentos, não só dos clientes que a gente já tem, que é o relacionamento do cliente, mas também aqueles que ainda não são clientes, que aí é o network, que a empresa ela precisa ter e manter para que essas pessoas ou para que essas empresas se transformem num futuro cliente seu. Entendi. Meu amigo, agora mudando um pouquinho, continua na área de comunicação, mas para quem quer subir num palco, né? É apresentar esse frio na barriga que o povo sente. Você que tem um mentor também para quem tá querendo palestrar, entrar. Como que controla isso? Dá uma dica Eu também para quem que... recentemente, agora, eu preparei um material para quem inclusive quer não só palestrar, mas atuar como mestre de cerimônias. Né? Que às vezes a pessoa quer elevar um pouco mais a parte da palestra, mas quer apresentar eventos ou transformar isso numa profissão. Uhum. A parte do medo do palco, isso é comum, né? Até tem muitos estudos que falam que a pessoa tem mais medo do palco Subir do no que de palco morrer. morrer. Isso, no meu caso, eu fui aos poucos. Eu sempre tinha muito aquele frio na barriga, mas a partir do momento que você começa a se desafiar, se preparar, né? Às O gelo vezes, vai diminuindo, né? isso vai diminuindo. O segredo é aquela mesma que eu te falei. Quanto mais você faz, melhor você fica. Tem gente que às vezes treina no espelho. Eu não recomendo. Porque você treinar de frente pro espelho, você tá olhando a sua cara.
né? Às vezes a sua expressão você não gosta e fica algumas outras coisas. Então, primeiro você se prepara, conteúdo, É igual entrega. fazer story, né, cara? Não, é igual grava você os tá... story, mano, não precisa nem ver o vídeo. Às vezes, quando você tá numa reunião lá do Zoom, você fica olhando pra quem? Pra você. O tempo todo você tá olhando pra você. Então, às vezes, não é bom. Pratica o que você vai falar. Mas, assim, a primeira coisa, o conselho que eu mais dou sobre eventos, não é sobre você. O conteúdo que você vai entregar não é sobre você. É pra plateia. O mais importante de qualquer evento é a plateia, né? Pro mestre de cerimônia é a plateia. Então, quando você entende que não é sobre você, esse já é o primeiro passo. Segundo passo, Deixa de lado a vaidade. deixa de lado a vaidade. Segundo passo, ser você. Não Autenticidade. seja um personagem. Autenticidade. Autenticidade. Tá. Né? Então, a partir do momento que você é você, você esquece que você tá no palco. Igual aqui, às vezes eu nem lembro que a gente tá num podcast. A mesma coisa, você no começo, você fica pensando muito nisso. Depois você já tá batendo um papo que você nem lembra onde você tá. Sim. E isso vai acontecendo Natural, no palco, é natural, a mesma coisa também. Então, não é sobre você. Segundo, seja você no palco, automaticamente, Tô anotando para essas que você dicas, hein, consiga cara? entregar aquele resultado. Terceiro, preparação. Não é simplesmente aquela pessoa que acha, não, eu vou lá, assim, quando eu estiver lá eu vejo o que eu faço. Não, não é assim. Tudo é planejado. Né? Eu já sei cada slide, quando eu estou apresentando, eu sei o que eu vou falar já em cada slide. Eu sei que ilustração eu vou usar. Eu sei se aquele slide tem um vídeo que eu tenho que chamar pro cara do AV, coloca o vídeo para mim. Né? E assim, ou seja, tudo isso é preparação. Eu estava vindo no carro hoje, como é uma viagem de 2 horas, eu vim ouvindo diversas frases que eu costumo usar nas palestras para ficar na minha memória. Uma delas é qual? Quanto mais você ajuda as outras pessoas a realizar os sonhos delas, mais próximo você vai estar de realizar seus próprios sonhos. Se eu não fico o tempo todo exercitando falar sobre isso, eu esqueço. Entende? Então, assim, preparação é isso. Eu coloco essas frases no Word, coloco aqui no meu celular, jogo pro som do carro e fico ouvindo essas frases. Entendeu? Uma dessas frases é qual? Que é voltado pro network. Se você não está sendo generoso por vaidade ou por virtude, seja por inteligência. As coisas boas voltam. E para você ter isso para falar numa palestra é o quê? Preparação. Treino. Então, esse é o principal também das pessoas que vão estar lá no palco. Treino. Ah, mas eu fico nervoso. Eu esqueço. Tudo bem. Faz nervoso. É natural, né? Mesmo que esqueça, fale um outro assunto. Da próxima vez que você for entrar, você vai estar melhor. E é natural. E é natural. Assim, eu falo que a gente também tem que ser um pouquinho sem vergonha, né, cara? Tem que meter a cara também, né? Mas, por exemplo, se eu não o pessoal tivesse... tem muito medo de julgamento. Se eu não tivesse passado o cartão para comprar microfone e aquilo que eu te falei, né, para fazer meu podcast. Passei o cartão na Amazon, ia demorar 1 mês para entregar, que antigamente demorava mais, não é igual hoje, né? Uhum. Nesse 1 mês eu tinha que aprender a fazer o podcast. Eu meti as caras, fui ver vídeo, ver de tudo. Então, assim, é você fazer, dar esse passo. Todo mundo fala, né? Você dá o passo e Deus coloca o chão. Tem que dar esse passo. Faça isso, né? Faça Perfeito. isso. Então, você quer estar no palco? Tem que dar o passo. Você quer, pô, Tuco, mas eu faço um treinamento. Faça um treinamento, se prepare, né? Faça uma mentoria. Tem alguém que vai te ajudar, te dar o passo a passo, que às vezes é aquilo que a gente fala também. A mentoria, ela encurta caminho. Então, você tá com medo de ir pro palco, tem alguém que tem experiência, contrate uma mentoria que o cara vai te ajudar. Ele vai estar lá do teu lado, faz assim, faz assado. Ó, não faça isso, porque ele não vai te dar só os acertos. Vai te dar também aquilo que você não deve fazer. Eu falo que o mentor, ele é um coach executivo, né, cara? É igual um pai guiando uma criança. O pai vai falar pro filho, meu filho, não põe a mão no fogo que você vai queimar a mão. Aí o filho vai lá, põe a mão no fogo, queima a mão. Aí o mentor, seja de um palco, ou seja até de um empreendedor, porque a gente também tá abrindo a nossa mentoria para empreendedores, né? Falei, cara, não vai por esse caminho. Eu já gastei dinheiro aqui à toa, já investi errado, já tomei processo, já fiz isso, já precifiquei. Não faça isso, vai por esse caminho. Eu acho que tem muito essa questão de guia, de mentor. É bacana, eu acho que é uma dica fantástica. E você vai ensinando coisas básicas que para você é básico, mas a pessoa não tem nem noção. Às vezes, quando eu tô no palco lá com o mestre de cerimônias, eu vou entregar o microfone para você. Eu tenho que entregar o microfone ligado. Tem gente que às vezes tá aqui, já terminou de falar, desliga, entrega pro cara desligado, o outro vai começar a falar. Não sai nada não de tá som, saindo cara. som, aí já começa a envolver o cara do técnico. Já estragou ali um momento. Sim. De coisas simples. E não é também só eu entregar e falar que tá ligado. Coutinho, o microfone já tá ligado, não se preocupe. Avisa. Avisa.
São detalhes ali, né? Detalhes ali, coisas assim simples que você vai colocando em prática ali pro cara, para que quando ele tá no palco, ele saber. Por isso que eu te falei, o palco não é sobre você. Facilitar, né? É facilitar. É você, quando vai apresentar um evento que é mestre de cerimônias, o que eu faço? Eu sempre chego antes, para conhecer as pessoas que estão no palco. Se eu tô nervoso, eu vou falar com quem? Ó, pessoal, eu encontrei o Coutinho aqui na entrada. Você vai falar sobre algo que alguém que tá ali olhando para você, porque você esqueceu às vezes o que você ia falar, só que você já faz uma associação de uma história que alguém contou, porque você chegou Já antes. arruma uma história antes, né? Exatamente. Então, assim, são coisas que a gente vai falando, técnicas, a gente vai falando para cada um. Chegue antes, cumprimente todo mundo, faça as pessoas conhecer quem é o Aí é mestre. saber jogar o jogo, né? É a malícia do negócio, né, cara? Não é simplesmente estar lá no palco, falar sobre um assunto que às vezes você não se preparou e às vezes você se perde. Uhum, Né? perfeito. O próprio slide, por exemplo, uma coisa, o palestrante, ele não pode ser refém de slide. A gente sempre fala, bom palestrante, É aquele que toca. ele toca às vezes sem energia. Porque pode acontecer. Então a sua preparação ela tem que ser tão boa a ponto de você conseguir falar sobre aquele assunto sem slide. Quando tiver nesse formato, você já está ótimo. O seu slide não é uma muleta. Outra coisa que a gente fala para os palestrantes, não escreva muito no slide, o assunto tem que estar aqui. Coloque uma, duas, três frases, claro, objetivo. Eu já vi palestras que tinha praticamente um parágrafo inteiro escrito no slide. Tá errado, porque a pessoa usa o slide como uma muleta, muitas vezes faz algo que a gente sempre aconselha que não se deve fazer nunca, que é virar as costas para o público. Sim. Porque ela está olhando para o slide. Uhum. E quando tem que ser o contrário, você aqui dominando, o slide é só para o público olhar e ter uma ideia, e você ter uma ideia daquilo, né? ter uma referência para aquilo que você vai falar. Fantástico. Eu, às vezes, uma referência que eu coloco é o que no slide? Uma imagem. Para poder Com pegar o gancho da aquela imagem conversa. eu já sei o que eu vou dizer. Uhum. Então, assim, todos esses macetes e informações, a gente prepara as pessoas para estar fazendo isso, né? E isso é importante. Mas tudo vem de quê? Treino. Preparação, treino. Não é sobre você. Planejamento. Seja você no palco, se prepare, treine. Aprenda a usar até um microfone. Tem gente às vezes que não sabe nem ligar direito o microfone. Sim, E sim. você vai se preparando para poder entregar e ser uma autoridade. E esse tipo de autoridade vai abrindo portas para livros, para academia de letras, para eventos em Lisboa e Portugal e outras frentes, coisas que eu nunca imaginei 30 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo. Meu amigo, você tá de parabéns pela sua história, pelo teu desenvolvimento, pela tua carreira. E a gente tá indo já para a reta final. E, gente, quem tá curtindo aí, quem tá nos ouvindo, dá um compartilhar, curte, arrasta aí que tá sensacional e vai ter muitos insights valiosos como esse que o Tuco tá trazendo. Falando muito sobre comunicação hoje, né, Tuco? Bastante insights aí de como se preparar para um palco, como ter um bom relacionamento, como criar um network, como ter um belo de um discurso em cima de um palco, o que não fazer. Eu acho que agregou bastante. Até para mim, cara, anotei vários pontos aqui que eu trago para as minhas palestras, que agora eu também estou nesse mundo de ir para palestra, Não, e o importante compartilhar é, não conhecimento. culpe as pessoas. Sempre é você. Porque quando, mas Tuco, é tanta pessoa ruim que passa às vezes na nossa vida, mas também passa pessoas boas. Mas independente disso, ó, boas pessoas te dão oportunidades. Más pessoas te dão experiência. As piores pessoas te dão uma lição. E as melhores pessoas te dão história, legado. Então, independente do que aconteceu, não culpe as outras pessoas. Sempre é um Sempre aprendizagem, é você, porque sempre existe aprendizado. É através desse aprendizado que você cresce na vida pessoal e também na vida profissional. Fechado, meu amigo. Meu amigo, eu quero te agradecer, cara, pela sua disponibilidade, por ter vindo 2 horas de São Paulo para vir até aqui compartilhar todo o conhecimento, né? Tudo que você passou na tua carreira e trazer esses insights valiosos para nós e para quem está ouvindo. Gratidão, de coração. Não, e eu queria só deixar também a ponte aberta aí para vocês. Como eu te falei, eu vou lançar 10 livros. Desses livros, muitos deles são coordenação. Nessa coordenação, eu tenho espaço também. Se alguém tiver interesse, me chamar no meu Instagram, Tuco com 2C _ oficial. Ó, Tuco, eu tenho interesse em estar com você em um livro. Como eu te falei, networking, foda. Essa palavra tem que falar mais devagar. Network, foda. Tem um livro que a gente vai falar sobre palco e impacto para aquelas pessoas que querem trazer um conteúdo associado à experiência de palco, né, e causar impacto. Sim. Tem um livro, como eu te falei também, outros livros que eu estou trabalhando, diversos livros dentro desse contexto, e por isso que a ideia é eu estou trabalhando em conjunto com a própria editora Lisboa, Legal. Graças a essa mulher maravilhosa aqui, né? Então a editora ela tem outros 10, 15 livros para lançar. Esses são meus ou não?
Eu vou te dar um desses aqui, mas eu não vou falar qual ainda não. Ah, é? Então tá bom. Vou te dar um Preciso desses ler, pô. aqui. Exatamente. E a ideia é a gente trazer conteúdo, contar a sua história. Quanto mais você fala, mais você cresce. Quanto mais você tá no palco, melhor você fica. Quanto mais você apresenta o podcast, melhor você fica. E a comunicação é segredo para você se tornar um empreendedor de sucesso. Porque o bom empreendedor e o bom vendedor é aquele que se comunica bem. Fechado, meu amigo. Gratidão, demais. Eu que agradeço pela Tamo oportunidade. Ei, gente, você que curtiu, segue aí. O nosso próximo convidado vai ser um cara também, uma figura de nome, com muitos insights valiosos, assim como esse que a gente teve aqui agora com o Tuco. Então, gente, fala comigo. Valeu, Tucão. Eu que agradeço, gente. Um abraço. Fechou. Fechou, bebê? Cara. Dá um brinde pra você não esquecer de nós. Obrigado. Até Tem, cara. Tem. Tá vendo se eu não venho? Vem cá, Se eu não tirar uma venho. fotinha aqui Ó, também, aqui. se eu não venho até Bragança? A caneca também, tá? A caneca lá é sua. Show de bola.